Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Gostaria de estar compartilhando um pensamento, um estudo. Qual é a definição de mal segundo a Bíblia? Pensa-se geralmente que o mal é aquilo que é moralmente errado, pecaminoso ou perverso. No entanto, a palavra mal também pode se referir a qualquer coisa que cause dano, com ou sem a dimensão moral. A palavra é usada nos dois sentidos na Bíblia. Qualquer coisa que contradiga a natureza santa de Deus é má. Veja Salmo 51:4. Por outro lado, qualquer desastre, tragédia ou calamidade também pode ser chamado de mal. 1 Reis, capítulo 17, versículo 20. O comportamento perverso inclui o pecado cometido contra outra pessoa, assassinato, roubo, adultério. E o mal cometido contra Deus, incredulidade, idolatria, blasfêmia. Da desobediência no jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, verso 9. A maldade da grande Babilônia, Apocalipse capítulo 18, versículo 2. A Bíblia fala do fato do mal e o homem é responsabilizado pelo mal que comete. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20. Essencialmente, o mal é a falta de bondade. O mal moral não é uma coisa física, é uma falta ou privação de uma coisa boa. Como observou o filósofo cristão J.P. Moreland, o mal é a falta de bondade. É bondade estragada. Você pode ter o bem sem o mal, mas não pode ter o mal sem o bem. Ou, como disse o apologista cristão Greg Cole, a liberdade humana foi usada de forma a diminuir a bondade no mundo. E essa diminuição, essa falta de bondade, é o que chamamos de mal. Deus é amor. 1 João 4:8. A essência de amor em uma pessoa, a ausência de amor em uma pessoa é anti-Deus e, portanto, má. E uma ausência de amor se manifesta em um comportamento desamoroso. O mesmo pode ser dito em relação à misericórdia, justiça, paciência, etc. De Deus, a falta dessas qualidades divinas em qualquer pessoa constitui o mal. Esse mal não se manifesta em um comportamento impiedoso, injusto, impaciente, etc., trazendo mais dano ao mundo bom que Deus criou. Como se vê, muito nos falta.
não há justo, nem sequer um. Romanos capítulo 3, versículo 10. O mal moral é o mal feito a outros e pode existir mesmo quando não acompanhado de ação externa. O assassinato é uma ação maligna, mas começa com o mal moral do ódio no coração. Mateus capítulo 5, 21 e 22. Cometer adultério é mal, mas também é o mal moral da luxúria no coração. Mateus 5, 27 e 28. Jesus disse: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos capítulo 7, de 20 a 23. Aqueles que caem em comportamento maligno geralmente começam devagar. Paulo mostra a trágica progressão para mais e mais mal em Romanos capítulo 1. Começa com a recusa em glorificar a Deus ou dar graças a Ele. Romanos capítulo 1, 21. E termina com Deus entregando-os a uma disposição mental reprovável e permitindo-lhes praticarem coisas inconvenientes. Versículos 28 e 29. Aqueles que praticam o mal estão na armadilha de Satanás e são escravos do pecado, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. 2 Timóteo capítulo 2, 25 a 26. Veja também João 8, 34. Somente pela graça de Deus podemos ser libertos. O mal físico é o problema que atinge as pessoas no mundo e pode ou não estar ligados ao mal moral ou ao julgamento divino. Eclesiastes capítulo 11, 2 nos aconselha a diversificar nossos investimentos. Por essa razão, porque não sabes que mal virá sobre a terra. A palavra mal, neste caso, significa desastre, infortúnio ou calamidade. E é assim que outras traduções as expressam. Às vezes, o mal físico é simplesmente o resultado de um acidente ou de causas desconhecidas, sem causa moral conhecida. Exemplos: inclui ferimentos, acidentes de carro, furacões, terremotos. Outras vezes, o mal físico é a retribuição de Deus pelos pecados de um indivíduo ou grupo. Sodoma e a cidade vizinha foram destruídas por seus pecados. Gênesis capítulo 19. E Deus fez delas como exemplos a quantos vêm a viver impiamente. 2 Pedro 2,6. Muitas vezes Deus advertiu Israel das calamidades que os esperavam se eles se rebelassem. Todavia, este é sábio e faz vir o mal e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade.
Isaías capítulo 31, versículo 2. Em todos os casos, Deus trabalha através da situação para realizar seu bom propósito. Romanos capítulo 8, 28. Deus não é o autor do mal moral. Antes, é sua santidade que o define. Criados à imagem de Deus, temos a responsabilidade de fazer escolhas morais que agradam a Deus e se conformam à sua vontade. Ele deseja nossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 3. E que não pequemos, Tiago capítulo 1, 13. Em arrependimento e fé em Cristo, temos o perdão do pecado e uma reversão do mal moral dentro de nós. Atos 3,19. Como filho de Deus, andamos de acordo com este mandamento. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Amém, meus irmãos? Aqui está uma pequena demonstração de uma grande pergunta. Qual é a definição do mal? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Diante do trono, vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso